Oi, gente, tudo legal? Estamos começando o Tamo em Casa, nessa janela que a gente abre na programação do Futebol do Norte para falar sobre o que é relacionado ao futebol da região e principalmente conversar com jogadores e jogadores, treinadores de futebol, enfim, e colegas da nossa área, aqueles que muitas vezes não aparecem. E se aparecem, é para promover o futebol masculino e hoje, especificamente, agora no Tamo em Casa, nós vamos falar a respeito do futebol feminino. Primeiro, eu vou chamar aqui o meu convidado, que é o Edson de Lima. O Edson, ele é jornalista e é do Vitrine do futebol feminino. Edson, obrigado por atender o Futebol do Norte para que a gente possa falar a respeito desse projeto desenvolvido em equipe, um documentário Eu Sou do Norte. Tudo bem, Edson? Muito boa tarde. Boa tarde, Amarildo. Boa tarde aos seus ouvintes, seguidores, internautas. Prazer imenso em falar no Futebol do Norte, uma página tão forte e tão relevante para o futebol, não só o futebol do Norte, mas o futebol do Brasil como um todo e aqueles que aportam aí no norte do país. Um prazer imenso em participar. Perfeito, o Edson vai ficar na tela, porque agora eu vou chamar o Cristiano para participar junto conosco, é o Cristiano Fukuyama. Cristiano, obrigado por atender o Futebol do Norte para que a gente possa falar a respeito do dia 21, o lançamento do Eu Sou do Norte, um documentário a respeito do futebol feminino. Obrigado por atender a gente, seja muito bem-vindo. Para vocês já é boa noite, né? Já está invadindo aí a noite, 18 horas e 7 minutos. Aqui para mim, beirando 40 graus, ainda está um sol danado por esse lado. São 17 horas e 7 minutos. Muito boa tarde, boa noite. A gente vai chegar lá. Então, você também chegando, boa noite. Então, boa noite, boa tarde para todo mundo. Obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer estar falando nesse canal e especialmente falando com o público do Norte, do futebol do Norte. Parabenizo também pelo trabalho. E para a gente é sempre uma felicidade de a gente desenvolver um trabalho, fazer um filme novo e ter esse momento de divulgação, né? Que para nós é a realização aí de mais um sonho. Já é o terceiro filme em parceria aí com o Edson, a gente vai falar sobre isso, mas a gente já tem uma caminhada boa aí de projetos, de filmes, mas toda vez começa de novo, é sempre uma emoção e a gente fica muito feliz aí pelo esse convite. Me permita apresentar para o Futebol do Norte. Olha, o Acervo da Bola é um dos maiores produtores de filmes quando o assunto é futebol. O Acervo da Bola, comandado por Cristiano Fukuyama e Luiz Nascimento. O Luiz iria participar hoje conosco, porém, por um compromisso, por conta das eleições na Rádio CBN São Paulo, ele não vai participar, mas, é claro, a gente agradece desde já o contato que foi feito, principalmente através do Edson, e o espaço vai estar sempre franqueado para o Cristiano, numa próxima oportunidade a gente também divulgar os projetos. Tem várias produções feitas, além dos já citados, em parceria com a Vitrine do Futebol Feminino, tem como destaque O Lusitanos, filmes sobre o centenário da Associação Portuguesa de Esportes, além de outros materiais interessantes. Já o Vitrine do Futebol Feminino, tendo à frente o componente Edson Lima, o jornalista Edson de Lima. A Vitrine do Futebol Feminino é uma das ferramentas mais completas da internet quando o assunto é esporte bretão, jogado pelas mulheres. A cobertura de praticamente todos os campeonatos do país, seja adulto ou de base. E eu conhecia de vista o Edson por conta de uma entrevista com a Geise Fiorotti. Mas eu tomei conhecimento do documentário de vocês, que será lançado no dia 21, através do meu amigo Olavo Dantas, que deve participar conosco hoje no programa. O Olavo compartilha tudo. Eu digo, Olavo, você compartilha. Tem gente que compartilha tudo. Ele compartilha tudo que é do bem. Olavo Dantas, um cara fora de série. Vamos falar a respeito dessa produção? Deixa eu só mudar aqui a tela. Mas eu queria que vocês ficassem à vontade, porque vocês é que vão delinear, vão compartilhar com a turma a respeito desse projeto. Como foi que começou, Edson? Como foi que começou, Cristiano? Como foi o embrião de tudo isso? Vamos lá, Cris. Vamos lá. Então, na verdade, assim, voltando um pouquinho só na nossa linha do tempo aí, não é muito longa, não, prometo também não vou me alongar. Eu e o Edson, a gente tem uma afinidade muito boa, uma tabelinha, vamos falar, a tabelinha das antigas ali, a gente já toca, não precisa nem ver onde que a bola vai, a gente já sabe o que um ou outro está pensando, né? Assim como o Luiz também, quando joga o trio junto, a gente
modéstia à parte, dá show. Aliás, queria agradecer aí pelas palavras, assim, até vou mostrar o vídeo para minha mãe depois, para falar, olha, tá vendo, nosso trabalho tá grande aí, viu? Tá um negócio bonito. Então, a gente tem... a gente sabe que o trabalho está crescendo, mas a gente, ao mesmo tempo, a gente é muito humilde, a gente tem é o famoso pé no chão daquilo que a gente está fazendo, na verdade é uma história em construção, né? E acho que mais importante, e o que eu converso muito com o Edson, converso com o Luiz, assim, na verdade nós somos contadores de histórias, né? A história, na verdade, são as jogadoras, são os atletas, são os clubes, quem trabalha com futebol, assim como você também, a gente nunca pode estar acima deles, né? Eles são o motivo maior e é nosso orgulho maior. E aí surgiu aí o faro de gol aí do Edson, quando a gente começou a conversar, falou, Edson, pô, podia ter algum tema. A gente foi lá, fizemos alguns projetos embrionários ali na Portuguesa, né? Que tem o time de futebol feminino e tudo. E aí surgiu a oportunidade de a gente fazer o nosso primeiro filme, que foi o Eu Jogadora, 2016? Não, 2017? 2017. E ele acabou assim, virando. Hoje, falando do Jogadora hoje, ele é um clássico do futebol feminino já é um filme. Toda vez já entrou em vários festivais, até semana passada estava tendo uma edição feminina do Cinefute, a primeira, e nosso filme foi convocado mais uma vez, ele já rodou o mundo, legal. Então para a gente assim, é um privilégio em contar as histórias e buscar, e aí o Edson entra assim, a gente tem a nossa parte, Acervo da Bola, de produção de filmes, já estamos indo para o 16º filme em 5 anos, então curtas, longas, nano, docs, então assim, estamos virando uma máquina de documentários aí do futebol, mas porque a gente tem muita paixão por isso, não é um negócio, não é um sustento nosso de vida, mas é uma coisa que a gente faz porque a gente gosta muito. E juntamos com o Edson, que é uma pessoa que no meio do futebol feminino aí conhece as personagens, conhece as histórias, conhece todo mundo, e é muito bem recebido, tem porta aberta, e eu acho que isso a gente juntou a fome com a vontade de comer. Ele conhecia as pessoas, a gente queria contar as histórias, e aí juntou o prestígio dos canais, e aí a história veio crescendo. Nunes FC depois em 2019, agora esse ano, próximo, estamos aí com o desafio do Eu Sou do Norte, chegamos aí no norte do país, que é uma realidade diferente, depois o Edson fala melhor sobre isso, e a gente despertou através de uma personagem todo o interesse de produzir esse filme, né, Edson? Exatamente. Legal, Cristiano, Amarildo. A ideia, basicamente, foi a partir de uma personagem, como o Cristiano deixou a bola quicando aqui para mim chutar, né? Uma das personagens, que é paraense de nascimento, mas radicada em Roraima, né? E veio para São Paulo para concretizar o sonho, né? De jogar num grande centro. E por conta disso, eu vou dar spoiler aqui do filme, que vai ser lançado dia 21, mas, na verdade, a partir dessa personagem surgiu todo o pano de fundo, aí, toda a sequência com os demais personagens, né? Porque temos aí o Bosco Brasil Bindá, que é o mantenedor do futebol feminino do 3B. No Amazonas, né? E no Amazonas agora, né? Depois da junção com Iranduba, nós podemos dizer que ele é o mantenedor do futebol feminino no Amazonas, com todo respeito a todas as equipes existentes, que já existiram e que estão disputando atualmente o Barezão aí, mas, de qualquer forma, sem dúvida nenhuma, não podíamos deixar o Bosco de fora desta empreitada e desse documentário, Amarildo. O Bosco, a propósito, ele salvou o Iranduba agora, né? Salvou, ali na Bacia das Almas, resolveu arcar com tudo. Enfim, o Bosco Bindá Brasil Popular, que muita gente... O que significa 3B? É o nome e sobrenome dele, do Bosco, que faz porque gosta e tem um relacionamento excepcional com a imprensa. A respeito da imprensa, como tem sido... A gente sabe que o futebol feminino ele não é tão novo assim. Eu até concedi uma entrevista recentemente para um acadêmico de jornalismo, e vieram me perguntar, o senhor cobre futebol feminino desde os anos 80? Não, a partir dos anos 90. Porém, o futebol feminino no Amazonas começou a ser praticado e há registros sobre isso em 1938, 1939. Mas o que eu queria saber de vocês dois é o seguinte, o Edson, já percebi que ele tem um trabalho de campo, né, o contato com as meninas. Qual é a realidade, Edson? E Fukuyama,
Qual é a realidade de vocês? Nós sabemos que São Paulo é o grande centro do futebol masculino e, consequentemente, do feminino. O Campeonato Paulista é um campeonato brasileiro centralizado. É difícil o contato com as meninas? É diferente de se cobrir um jogo do masculino? As meninas são mais, assim, tímidas para conceder entrevista ou é o mesmo patamar, a relação e a situação é a mesma? Tudo depende de qual menina, né, Amarildo? Nós temos aí realidades muito diferentes no sentido de, talvez, um atleta de um clube tradicional, que tenha o seu referencial masculino, o chamado clube de camisa, tenha até mais dificuldade de se expressar do que um atleta de um clube de menor investimento, que eu não gosto de falar de menor expressão, enfim, mas de menor investimento. E isso não é absurdo a gente pensar, porque realmente a grande realidade dos atletas é aquilo que nós já vimos no futebol. Você falou muito no futebol dos anos 90, aí, o que nós víamos da questão da origem dos atletas, né? Qual é a origem humilde, a origem sem muitos recursos, em todos os sentidos. Isso acontece no feminino até hoje e também no futebol masculino, um pouco menos por conta do profissionalismo cada vez mais cedo, né? O profissionalismo no sentido de remuneração. Mas no futebol feminino ainda temos aí um pouco espaço, são poucas, mesmo no futebol paulista, poucos meios de comunicação que se interessam pelo futebol feminino. Hoje no futebol paulista nós temos a federação fazendo as transmissões, então fica uma coisa meio que protocolar, né? Sem nenhum tipo de crítica sobre isso, e falta realmente o interesse. E o futebol feminino, assim como você citou aí os anos 30, ainda é tratado pela grande mídia com menos importância até, eu diria. Se não fosse a presença dos clubes de camisa, estaríamos como lá no início da vitrine, como meio de comunicação, ainda com entrevistas com celular, coberturas esporádicas, enfim. Mas, graças a Deus, isso já tem mudado, mas respondendo a sua pergunta, existe sim muita eloquência por parte de algumas atletas, mas isso não é empecilho para que os conteúdos sejam produzidos. Conta um pouquinho da experiência. Quais são os fatos ou os causos que vocês tomaram conhecimento, que vocês podem compartilhar, que não são tão comuns assim no desenvolvimento de um projeto como esse, que vai ser lançado agora no dia 21? Vamos lá, Cris. Eu acho que principalmente esse ano, e no caso desse projeto aí, o maior desafio foi fazer um filme na pandemia, né? Então, eu acho que primeiro, para gravar com a Flor, que é a atleta que estava de São Paulo, a gente teve que usar todo um protocolo de gravação, de distanciamento e tudo mais, né? Isso já é para quem está acostumado no dia a dia e assim, as entrevistas, o contato com o jogador é muito próximo, geralmente, né? Então, você tem com os personagens é muito próximo. Então, essa questão de você ter que trabalhar diferente, pôr o microfone de outro jeito, então isso impacta. E a gente estava trabalhando com um protocolo diferenciado, porque a gente tinha acabado de produzir o outro filme, que era do Central da Portuguesa, desse jeito, né? Aproveitamos aí o mesmo expediente. E, a partir daí, o outro desafio foi a gente juntar os personagens que estavam em diversos lugares, aí, diversos estados da região norte. E costurar essa história maluca, que eu acho que... porque é uma coisa, quando a gente faz um documentário, diferentemente de um filme normal, a gente não sabe o que vai sair. A gente não pauta o entrevistado, a gente tem as perguntas, a gente sabe o que a gente gostaria, mas cada um, e até meio que de acordo até com a sua primeira pergunta para o Edson, cada uma fala de um jeito, né? Cada convidado tem um jeito de se expressar, alguns falam mais, outros falam menos. Graças a Deus, dessa vez a gente só pegou gente boa, o pessoal gostava de falar, então teve bastante conteúdo bom, porque o desafio também é, às vezes você pega um entrevistado e o entrevistado não fala, né? Então imagina a gente estar à distância e o entrevistado não falar, seria ruim. Dessa vez a gente deu sorte, pegamos o pessoal, todo mundo, e eu agradeço a disponibilidade de cada uma também, porque cada uma gravou o seu vídeo e mandou para a gente, né? Então, acho que esse é o grande diferencial do projeto, né? Quando você fala de fazer um filme e tudo, não necessariamente você precisa estar com o melhor equipamento técnico. Na verdade, é assim, o que a gente prova disso a gente gosta de contar boas histórias e sabe costurar boas histórias.
E a gente trata um documentário não só como um registro técnico, principalmente o documentário, assim como um filme qualquer, ele hoje é entretenimento. Você entra no Netflix, hoje tem um monte de documentário, tem na televisão normal, tem um monte de documentário. Então, isso, assim, a gente trata dessa forma, a pessoa tem que sentar lá e aqueles minutos tem que ser de prazer, seja para conhecer uma história nova, seja para conhecer uma curiosidade, ou até mesmo se inspirar no sonho de alguém, né? Olha, Cristiano, tem comentários aqui, vou até deixar, estão dizendo aqui que você tem a aparência do Iniesta. O Cristiano parece o Iniesta do Barça. É o João. O Iniesta japonês. É o João Mesquita. Ele cumprimenta o João Mesquita. Boa noite, João. Obrigado, boa noite, João. Marildo. E o Francisco Pereira, boa tarde, aqui é o professor João Francisco, ex-técnico do Esporte Clube Genos. O Genos é um clube de Rondônia, profissional de Rondônia. Estou curtindo esse programa ótimo, programa esportivo. Obrigado ao Francisco Pereira. O Cláudio, cumpri ali as metas, ocorreu entraves, teve alguma coisa que atrasou, ou se antecipou, ou surpreendeu a todos vocês? O produtor é bom, viu? Nosso produtor aqui da parte da parceria, que ele tem uma agenda muito boa e ele tem uma abertura muito boa com os personagens. Então, eu acho que isso ajuda muito quando a gente fala de fazer filme. Um cara que cata o telefone ali, faz 3, 4 contatos, já marca com todo mundo. Então, o Edson é o monstro da produção. Eu falo para ele que ele é um ótimo produtor. Ele não aceita, mas assim como você estava falando assim, eu acho que quando você tem as pessoas ali, cada um vai estar... Espero que ele fale algumas coisas boas aí também da nossa parte, mas eu acho que a produção ajudou muito nesse sentido de desenvolver aí o filme de uma maneira... Fica suave, parece que é fácil até, viu, Maurício? Parece que é uma brincadeira de fazer filme. O Edson, já que ele jogou a bola para ti, eu vou te perguntar como é que surgiu essa parceria. Ele logo na introdução, e existe um texto que menciona essa parceria de vocês. Mas como foi que surgiu? Partiu da tua iniciativa com o Vitrine ou do acervo com o Cristiano? Na verdade, foi um encontro, né, de ideias. Nós somos praticamente vizinhos, né? Nós moramos na mesma região, né? Vizinhos no bom sentido, porque em São Paulo, como uma cidade imensa, né? Então, 20 minutos de carro ou 15, dependendo do caminho, já significa praticamente ser vizinho, né? E o Cristiano sempre desenvolvendo projetos importantes, interessantes, e foi durante um evento do Cristiano, ele fez o convite para mim, e por rede social, né? Nós mesmos morando próximos, ele fez o convite para mim, eu estive presente, e dali surgiu ali um acompanhando o trabalho do outro pelas redes sociais. Nos descobrimos, como eu disse, mais uma vez, vou repetir, vizinhos praticamente, né? E daí surgiu a interação pessoal e foi a simbiose aí dos dois, e estamos aí até hoje aí com esses projetos, além de outros aí também do futebol e da vida. Quem é que pode falar a respeito de patrocínio? É difícil conseguir patrocinador para um projeto como esse. Para o masculino já é complicado. Para o feminino nem... A gente não vou nem me estender muito para que vocês expliquem. Posso mostrar o patrocinador ou não? Você me permite mostrar aquele patrocinador? Pode. O patrocinador. Pode como der. Cadê o patrocinador aqui? Ó. Queria agradecer aqui o bolso. Na verdade, Ninguém acredita. Pô. Então, assim, na verdade, assim, a gente faz todo o trabalho, paga do bolso. Não, infelizmente, nos projetos do futebol feminino, estamos indo para o terceiro. Os outros 2 projetos são muito bem sucedidos, rodaram o mundo, tem credibilidade, mas infelizmente ainda não chegou num ponto das pessoas e das empresas quererem patrocinar ou incentivar, né? Então, é um desafio. Eu acho que, assim, enquanto a gente puder fazer, até o acervo da bola, a gente trabalha dessa mesma maneira. Enquanto a gente puder patrocinar e a gente puder bancar e fazer o trabalho, eu acho que vamos fazendo assim, independente, até porque, assim, acho que tem um lado ruim. É claro que o patrocinador é a melhor coisa que pode existir, mas, ao mesmo tempo, um patrocinador ele pode vir, pode pautar o documentário, pode querer exigir algum atleta. Então, eu acho que você perde a sua isenção. Eu acho que isso, por uma equipe de produção, por uma equipe jornalística, eu acho que é o nosso segredo de ouro. Fazer o filme, fazer do jeito que a gente quer,
fazer com quem a gente quer que participe e não ter que ficar prestando satisfação para ninguém. Claro que chegar um dia e falar, olha, vamos ter um patrocínio, vamos ter um projeto, seria lindo, não sei o quê, beleza, né? Tem um desafio maior, acho que para a gente tá falando aí de filme do futebol feminino, é que a nossa equipe, nos últimos anos aí que fizemos 3 filmes, mesmo com toda essa aceitação, é uma equipe de homens, né? Então hoje o futebol feminino tem uma pauta de produção de filmes do futebol feminino que tem que ser feitos por mulheres. Então, talvez sim, talvez não, isso não é um mérito, acho que, do nosso debate aqui hoje. Eu acho que foi o que eu falei no começo. O nosso intuito é contar as histórias, sejam de homens, sejam de mulheres, sejam de equipes, sejam de clubes. Então, eu acabei de sair a gente fez o filme do Centenário da Portuguesa e a gente falou com todo tipo de gente, com todo tipo de modalidade. Eu acho que isso, quem está contando a história, independe aí do seu sexo e tudo. Infelizmente, eu acho que a pouca verba que tem para os projetos do futebol feminino hoje ainda são direcionados para projetos que só tem mulher. Hoje você pega até as narrações, tipo, eu acho que de uma certa forma é uma justiça fazer só mulheres, tudo, mas acho que não deveria ser uma obrigação. Eu acho que teria espaço para o Edson, por exemplo, participar de comentários muito bem, acompanha, conhece e tudo mais. Então, eu acho que vai ser por um bom tempo um espaço restrito quando a gente fala de patrocínio do futebol feminino. A gente tem feito outros projetos de futebol masculino e, no caso dos nossos projetos com a Portuguesa, em caso específico, a gente tem feito campanha de apoio. Desde o primeiro filme que a gente fez do longa, a gente faz campanhas com benefícios, então a gente está lançando uma campanha hoje, quem quiser ter uma outra live daqui a pouco, 7 horas. Perfeito. Tem lá, tem o nosso novo projeto que é sobre a Copinha do 91. Então, é o time da Portuguesa que ganhou a Copinha de forma invicta. Sim. É o maior time da história da Portuguesa da Copinha, é a única equipe que ganhou de vencer todos os jogos. Então, é o time do Denner, né? Do Denner, do Tico, do Simval. E a gente está lançando a campanha de novo com benefícios. O pessoal que aderir lá vai ter copo, vai ter mochila. E essa forma, de uma certa forma, ajuda a gente a custear a produção. Eu não sei quando a gente vai poder e se a gente vai chegar nesse ponto no futebol feminino. Mas, de qualquer jeito, esse é um grande desafio. Perfeito. Ele já chegou por aqui? Deixa eu colocar aqui na conversa o nosso colega Olavo Dantas. Tudo bem, Olavo Dantas? Obrigado aí por participar conosco do programa. Deixa eu mudar aqui o layout, que aí eu acredito que vai dar para inserir todo mundo. Olavo Dantas, boa noite, tudo bem, Olavo? Eu já agradeci, Viola, porque eu já conhecia de vista o Edson. De vista que eu digo é por imagem, mesmo, pela internet. Uma foto da Geise. E o Olavo compartilha com todo mundo conteúdo do bem, porque compartilhar conteúdo, qualquer um compartilha. Agora, nem sempre todo o conteúdo é bom. E o Olavo, ele, se tratando de futebol feminino, ele compartilha mesmo. E compartilhou um link, eu acho que foi uma reportagem do lançamento do documentário Eu Sou do Norte. Olavo, seja bem-vindo, Olavo. Eu disse que você ia participar para também corroborar em sugar e extrair algo mais, mesmo sabendo que o Cristiano Fukuyama tem 2, 3 minutos ainda para ficar conosco. Muito boa tarde, Olavo. Boa tarde, Amarildo. Boa tarde, Edson. Boa tarde, Cristiano. O problema é que você colocou 2 camisa 10, né, pô? 2 faixas para mais você. Aí eu vou ter que fazer papel de zagueirão no ataque, nem o Brito fez em 70, entendeu? Vou ter que só na butinada, entendeu? Só tem camisa 10, pô. Aí que você é o articulador, rapaz. Você é do tipo do zagueiro que sai jogando, rapaz. Pô, você passa a bola e pronto. Fica fácil para quem pega do meio e chega no ataque. Pô, se você me chamar de Olavo Galvão, eu vou ficar feliz, né? Como vascaíno, né? Mauro Galvão, eu vou ficar feliz. Mas tudo bem. Mas é um prazer estar participando, né? E deixa os minutos finais aí pro Cristiano aí, né? Que tem outro compromisso aí. Eu tive a oportunidade há pouco tempo de conhecer o Cristiano, através do Edson, que é um grande amigo aí com o futebol feminino, me presenteou. Aí a gente aproveitar os minutos finais aí com o Cristiano aí. Um abraço a todos. Valeu. Fica à vontade, se tiver algum questionamento. Nós estamos falando sobre patrocinador, o bolso aí, mostrar até o patrocinador, que é o bolso, o Cristiano mostrou. O número as atletas, o mecanismo que eles utilizaram, devem ter utilizado muito o WhatsApp, envio de áudio para poder colher conteúdo das atletas. E o Olavo, talvez os colegas saibam disso, o Olavo tem um trabalho interessante. Hoje ele não está mais à frente de equipe, hoje ele está praticamente como um CEO, está só pelo lado de... Né? Não fica mais no sol,
É só no ar-condicionado. O Olavo descobriu muitas atletas. O Olavo descobriu muitas atletas quando estava à frente do Iranduba. E o Iranduba a gente só conta 2017 para frente. Mas a gente tem que lembrar lá quando a coisa não era fácil, não. A gente não, hein, Amarildo? A gente não, hein, Amarildo? A gente não. A gente é muita gente. A gente não. Então, Olavo, eu queria que tu fique à vontade para poder explorar, porque eles tocaram no assunto que foi buscar atletas que não é somente do eixo ou que tenha no seu RG atletas do Sudeste. Que você fez muito isso aqui no interior do Amazonas, buscando atleta no interior do Amazonas. Eu acho que tem algo a ver, por isso que eu resolvi te convidar para poder interagir conosco e até corroborar em sugar um pouco mais dos dois. Mas assim, eu fico muito à vontade em falar. Eu conheci o Cristiano agora há pouco tempo, né? O Cristiano que tem um outro viés aí na profissional, né? E o Edson, eu me sinto muito à vontade de falar do Edson, porque o Edson realmente, não estou aqui jogando confete, né? Nem nada, nem para ele pagar um almoço quando eu for a São Paulo, não é nada disso. Mas o Edson é um camarada que é uma referência nacional no futebol feminino. Você pode ter alguns que estejam no mesmo naipe dele, mas mais do que ele não tem, entendeu? Porque é um camarada que sabe da modalidade desde o início da década de 80, né? Até pelo fato de estar em São Paulo, onde é o principal eixo do país, né? Onde é a principal cidade hoje do país de futebol feminino, de Rio e São Paulo. Então, vivenciou muita coisa, conhece muita gente, é muito respeitado pelas meninas que já não são mais atletas, são ex-atletas, pelas meninas que jogam hoje, né, pelos profissionais que hoje estão envolvidos na modalidade. Então, o Edson, eu tive o privilégio de conhecer ele em 2017, lá na Vila Belmiro, no jogo entre Iranduba e Santos. Né, eu estava sentado na arquibancada, pensei que fosse a polícia me achou aqui na Vila Belmiro, meu Deus do céu, não, era o Edson. Você é o Olavo, lá do Iranduba, tal, assim, sou eu mesmo. Aí eu tive o privilégio de assistir o jogo do lado dele, né, e aí você colhe muitas informações. Então, o Edson é uma memória viva do futebol feminino, pode ter certeza disso. Então, aproveito até que para parabenizar o Edson e o Cristiano pela iniciativa, muitos dos outros colegas que estão envolvidos no projeto. Eu acho que tudo aquilo que vem no futebol feminino, que vem somar, realmente a gente tem que entender, inclusive, que são abnegados, né? Muitas das vezes a questão financeira ela não chega paralelamente junto aos trabalhos que são desenvolvidos de maneira tão profissional, com muito conteúdo, que agregam bastante. Então, realmente, o Edson aí é uma referência do futebol feminino nacional, e quando a gente fala futebol feminino no Brasil, né, a gente pode falar da América do Sul, a gente não tem como deixar de citar o nome do Edson. E agora também, recentemente, eu tive o prazer de conhecer o Cristiano, né, através da pessoa do Edson, como eu já mencionei, e eu tenho certeza que você foi muito feliz aí na escolha da live aí. Como eu peguei e falei, é só camisa 10, né, e a seleção brasileira de 70. Aí tem que chamar o Brito também, né? Tem que chamar o Brito ali atrás para chegar junto. A única diferença minha do Brito é que o Brito foi o melhor preparador físico da Copa de 70, né? Eu estou longe disso aí. Eu vou colocar o Cristiano aqui, porque o Cristiano tem um compromisso. Tá, Cristiano? Tu deixa as tuas considerações e até mesmo dentro daquilo que o Olavo colocou para você. Eu queria agradecer aí mais uma vez pelo convite. Realmente é um prazer para a gente estar... A gente apostou num filme, numa temática diferente, a partir de uma situação, não foi porque assim, vamos fazer uma situação de oportunismo de falar do futebol do Norte, não foi nem nada disso. Na verdade, foi uma situação que apareceu a partir de uma jogadora que estava aqui em São Paulo, numa situação de pandemia, e entendendo o sonho dela e o desafio dela. Eu acho que esse é o lado bonito da história, né? Entender que as pessoas, eu acho que ao contrário do que muito se fala hoje quando se aborda o futebol feminino, é muito coitadismo. E, na verdade, a gente está tentando mostrar com o filme e com os outros filmes que a gente já fez, que, na verdade, a história é outra, né? São pessoas fortes, são mulheres fortes, são pessoas, igual tem o Bosco, que está ali batalhando aí para fazer o trabalho. Eu acho que isso é a parte bonita, que sirva de inspiração. Convido todo mundo para participar. Esse ano o Cinefute é um festival que ele é realizado todo ano no Rio de Janeiro, em São Paulo, e algumas capitais esporadicamente. É o principal festival de cinema de futebol do Brasil. A gente fala que é o Oscar, para a gente é o nosso Oscar. Está lá participando, é um orgulho. Nos últimos 5 anos, a gente tem, nos 4 anos, é a 5ª vez seguida agora que está participando, já ganhamos o Cinefute, já ficamos em 2º lugar. E essa equipe gigantesca aí de 3 pessoas fazendo um filme, indo lá competir com o filme que é Globo Filmes, que é o filme do Sport TV. Então, assim,
a gente vai mesmo na cara, na coragem, e graças a Deus a gente tem sido muito feliz aí, as pessoas gostam do nosso trabalho. Então, convido todos, esse ano o Cinefute vai ser online, então vai ser transmissão gratuita, nosso filme vai passar no dia 21 agora de novembro, no cinefute.org tem as informações, também quem quiser acompanhar Acervo da Bola, vitrine do futebol feminino, acredito que também que é o Marildo, também vai dar uma força aí, vai divulgar, e o Olavo vai compartilhar, então assim, a gente fica o convite para todos, espero que a gente volte a falar em breve, fala de novos projetos, novas ideias, e quem sabe a gente também se junta todo mundo aqui para fazer um projetão aí também, por que não? Acho que a gente gosta de... Outro dia eu estava conversando com o Olavo, falei, eu sou um entusiasta, começar a falar aqui, a gente sai com um projeto pronto para fazer. Então, muito obrigado mais uma vez aí, parabéns pelo seu trabalho, Marildo. Tu queres divulgar, deixar algum número de telefone para quem queira conhecer os idealizadores do projeto, ou até mesmo conhecer os projetos futuros? Fica à vontade. Não, acho que é o site, né? É www.acervodabola.com.br. A gente tem o Instagram, que é Acervo Bola, não tem o da, é só @Acervo Bola. E tem o Facebook também, que é a nossa fanpage Acervo da Bola. E quem quiser saber um pouco mais da história da Portuguesa, tem o filhote, que é o Acervo da Lusa. Então, no Facebook, Acervo da Lusa ou acervodalusa.com.br. Tá aí. Vou liberar aqui o Cristiano e a gente volta aqui com... Já caiu em você, viu, o Edson? E a gente vai... O Edson, você que foi responsável pelo trabalho de campo, praticamente, né? Sim, sim. Quais foram os estados que você procurou? Quais foram os contatos? Além do Amazonas, quais foram os estados? O Pará, né? Com o Pará é o que foi contemplado com mais personagens, né? São 3 personagens, em princípio seriam 4, mas infelizmente uma das personagens estava ainda com um problema de estar num clube, né? Ela não queria contar a história do clube anterior, eu prefiro nem citar qual era a atleta, qual era a personagem. Hoje, graças a Deus, está aí com o clube lá no Pará, um grande clube. Mas naquele momento em que nós estávamos finalizando o projeto, já para conseguir o material, ela ainda estava em definição, já entreguei, que é uma mulher, né? E, infelizmente, apenas o estado do Acre não foi contemplado, não tenho nada contra o Acre, mas, infelizmente, os personagens que nós tentamos, naquele momento de execução, lembrando que nós estávamos ainda, o filme foi contemplado, foi finalizado por volta do mês de maio, e nós ainda estávamos com a perspectiva do Cinefute acontecer em setembro. Então, nós tínhamos de correr contra o tempo. Mesmo com o estado de pandemia, não teríamos tempo hábil para fazer filmagens em loco, com as personagens, mesmo porque a questão financeira, né? Como o Cristiano já deixou bem claro, nós não temos patrocínio, não tínhamos como estar com as personagens em loco, mas mesmo as atletas e personagens que estão por São Paulo ou pela região, ia ficar difícil ter esse contato presencial. Então, apenas o estado do Acre não foi contemplado. Todos os demais estados do norte foram contemplados. Bem, esse é o Edson Lima, jornalista. Olavo, tem alguma pergunta a fazer para o Edson, Olavo? Até quando você fez a primeira citação aí, pediu para eu fazer algum comentário, eu fugi um pouquinho da sua pergunta, né? Sim, então, sim. O Edson, né, a gente acompanha o trabalho dele através das redes sociais. Então, o Edson é um cara que está sempre indo para o interior do estado de São Paulo, os outros estados aí, acompanhar o futebol feminino, divulgar. Muitas das vezes, ele sai do jogo principal, vai no jogo que talvez tenha menos destaque, né, vai prestigiar, então acho de suma importância. E, assim, como eu falei anteriormente, ele acaba sendo até uma inspiração para a gente também, entendeu? Da gente acreditar que pode acontecer, que pode ser feito, né? Esses dias agora ele fez mais uma primavera aí, a gente viu através das redes sociais dele a manifestação de vários ex-atletas aí, inclusive com a camisa do Vitrine do Futebol se manifestando, a questão da gratidão, né? Que é importante, né? Das pessoas. Então, esse trabalho também que a gente faz é um paralelo com o trabalho do Edson, né? De apostar nas meninas. Eu acho que o projeto do Iranduba, que nós, não é o Olavo, mas que nós idealizamos, né,
há 10 anos atrás, né, ele foi muito bem sucedido, né, então ele teve momentos, né, então, primeiros 5 primeiros anos aqui, o Amarildo é testemunho. O Edson, eu não sei se o Amarildo chegou a comentar, que eu cheguei depois, né, o Amarildo acompanha futebol feminino há mais de 20 anos, entendeu? Sim, ele teve sim. Ele citou. anos aí. Eu não vou pegar a idade dele, não, senão vai ficar chato também, mas com certeza é mais novo do que nós, né? Não sei não, hein? Sei não. Hein? Mas aí o que acontece? Do que eu, com certeza. Então, aí o que acontece? Então, o Amarildo, ele também sabe disso aí tudinho, acompanhou muito aqui, bem antes do que eu. Então, inclusive até quando nós começamos, opinou bastante, chegava, dava conselhos e tudo. Então, o projeto Iranduba, ele teve 2 momentos, né? O primeiro momento, onde realmente até pela questão das limitações financeiras e pelo fato de a gente não ter um calendário, né, de janeiro a dezembro, a gente tinha muitas limitações, praticamente a parte financeira ficava limitada ao nosso presidente, ao João Amarildo Dutra, né? E depois, a partir de 2016, eu peguei um pouquinho ainda, nós tivemos a chegada das meninas de Santa Catarina, né? Praticamente uma base do Kinderman, uma equipe muito bem sucedida na época, que tinha sido campeã da Copa do Brasil, tinha sido vice-campeã brasileira, e então ganhou um outro viés, né? Um outro leque, né? Uma projeção a nível nacional muito forte, a nível internacional, inclusive com belas participações em competições nacionais, inclusive com excelentes clubes, né, chegando até, inclusive, a ter o maior público aí do Campeonato Brasileiro, né, de 2017, que jogou contra o Santos aqui na Arena da Amazônia. Mas eu acho muito bacana, e a gente volta um pouquinho, por exemplo, algumas oportunidades que nós tivemos de fazer cursos, né, o Antônio Carlos Gomes, né, que é uma referência mundial no treinamento, na questão do que diz respeito ao treinamento esportivo, a fisiologia do exercício. Então, ele fala o seguinte, né, que é questão de você oportunizar. Então, você tem que dar oportunidade. Então, será que nós não podemos ter um campeão de badminton, um campeão de xadrez, um campeão de tênis de mesa? Se você não oportunizar a criança, o jovem, o adolescente, você não vai ter. E no futebol feminino também é diferente. Tem um outro colega também que ele fala o seguinte, que o talento ele não escolhe lugar para nascer. Então, você tem... E eu vejo assim, Edson, você tem muito a vontade de falar, porque eu sou do interior do estado do Rio de Janeiro, né, da cidade chamada Resende. Então, assim, o garoto, a menina que está nesse eixo Rio-São Paulo, Minas Gerais, Paraná, ele já tem dificuldades em entrar dentro do desporto, pela falta de patrocínio, pela falta de competições, pela falta de calendário. A gente não está aqui tacando pedra no queima, entre aspas, quem está numa situação um pouco mais favorecida. Não é nada disso. O garoto, a menina que nasce nesse eixo Rio, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Bahia, já tem dificuldades, né, em se projetar a nível nacional, a nível estadual, nacional. Você imagina quem nasce, né, nos outros rincões aí do país, aí, né, nos estados mais distantes. Né? Então, foi uma aposta que nós fizemos. Graças a Deus, nós não tínhamos, nos primeiros anos, isso é bem verdade, grandes resultados, né? Nós praticamente limitávamos uma classificação dentro do eixo da região norte do país, e quando nós saímos daqui para enfrentar o São Francisco do Conde, o Vitória de Santo Antão, a gente ficava pelo meio do caminho. Mas isso já foi suficiente para a gente conseguir ranking para participar do Campeonato Brasileiro de 2013, e depois as coisas foram acontecendo de maneira gradativa, né? Hoje, infelizmente, o clube do Iranduba nos encontra numa situação muito interessante, vamos colocar assim, tanto no que se diz na questão de performance, mas principalmente na questão financeira. Mas nós hoje temos também aí, né, a chegada da Associação Esportiva 3B da Amazônia, que inclusive já está em Ariquemes, né, para a partir de amanhã contra o Real Ariquemes, e a gente fica na torcida aí que outras equipes, né, não só aqui no Amazonas, mas como no restante do país aí, né, se manifestem, se interessem em participar das competições, que dê oportunidade para as meninas. Você pode falar, o próprio Amarildo, com muito mais propriedade do que eu, que hoje, né, nós temos um número muito maior de meninas praticando o esporte. Hoje existe, não que não tenhamos o preconceito, mas hoje o preconceito é bem menor, né? E hoje nós estamos também atrás das meninas do futebol feminino, nós temos grandes treinadores, Tatiele Silveira, a Camila Orlando, nós podemos citar e falar o nome da Emily Lima, que está no Equador, né? Da Aninha, né, que é uma precursora aí, vamos colocar assim. Então, acho que é por aí, né? Então, acho que tem espaço para todo mundo.
e a gente acreditar na modalidade de trabalhar para o sucesso da modalidade. Edson, eu quero agradecer. Olavo Dantas, eu estou praticamente em cima da hora, são 40 minutos já de programa. Edson, muito obrigado. Reforçando, dia 21 é o lançamento do documentário Eu Sou do Norte. Deixa as tuas considerações finais aí, Futebol do Norte. Muito obrigado pela atenção conosco. Muito obrigado você, Amarildo. Agradeço as palavras do Olavo, agradeço as referências e convidar todos aí. Temos o Eu Sou do Norte aí no Cinefute, a partir do dia 21. Informações aí mais a miúde, o Amarildo vai estar divulgando no decorrer da semana, com informações diretamente do site e também do festival. E saudar aí a todos que acompanham o Futebol do Norte, aqueles que gostam do futebol como um todo, né? E agradecer também o espaço do Amarildo para que o futebol feminino tenha aí visibilidade dentro desse canal tão forte que é o Futebol do Norte. Um grande abraço. Valeu. Olavo Dantas, obrigado pela participação, viu? Não, eu que agradeço. Poxa, como eu falei, sempre é muito prazeroso a gente estar participando, falando sobre futebol feminino e no meio de celebridades, né? Então, o Edson, você, então a gente fica muito feliz aí. E eu tenho certeza que essa iniciativa do Edson, junto com a sua equipe, a gente só tem que bater palmas, entendeu? Acho que, como o Cristiano também falou, pouca verba, ou praticamente nenhuma verba, né? E aí está lutando, está batalhando, né, para conquistar o espaço e prestigiar a gente aqui do Norte, né? Então, Bosco, a Sami, a Nenê, a Aline Calandrini, né? E as outras meninas aí, de Roraima, do Pará. Então, a gente tem que bater palmas para toda a equipe aí que está envolvida com esse projeto do Cinefute. Parabéns. Valeu. E assim, gente, deixa eu me despedir aqui do Edson, do Olavo. E assim eu encerro esse programa, o Em Casa, que nós falamos a respeito do Eu Sou do Norte, um documentário que vai ser lançado sobre futebol feminino agora no dia 21 de novembro. Você acompanha a reprise desse programa no canal que está aparecendo aí na sua tela, no canal do YouTube, e, claro, a gente falando um pouco mais do próprio futebol feminino. Um abraço, gente. Valeu. Tchau, tchau.